Como que você está se sentindo quando você chega na sua casa? De repente um cansaço, uma, um certo desânimo. Como que você sente quando você tem que procurar alguma coisa? Vamos dizer que você tem um compromisso e aí você se depara com um monte de coisa, uma bagunça, algo desenfreado aí que está em excesso. Ou um outro sentimento muito comum no que eu vou falar nesse vídeo é como que você está lidando com o seu corpo. Como que está seu corpo? Você se sente pesada? Você se sente sobrecarregada, mas no sentido de estufada, de um peso nas costas? Então fica nesse vídeo porque esse vídeo é para você. Por que que, por que que muitas vezes a gente tem essas sensações e eu digo com propriedade, como terapeuta dos ambientes, por que que a gente tem essas sensações e até fisicamente quando a questão é externa, é físico no ambiente? Eu não sei se eu fui muito clara nessa minha colocação, mas por exemplo, o ambiente ele afeta muito a nossa saúde física, a nossa saúde mental. E nesse vídeo então eu vou te dar 5 passos, 5 dicas para você iniciar um processo de destralhe. O que que seria um processo de destralhe? Aquele momento em que você vai tirar as coisas, vai tirar os excessos, vai excluir, tirar, né, retirar, excluir, liberar os excessos para que entre o novo. E às vezes não precisa entrar nada, não precisa entrar novo, não precisa ter novas coisas, e sim liberar para que o local fique livre. Liberar as coisas para que você consiga usufruir da sua casa, usufruir das coisas boas da vida, que não só é ficar arrumando, procurando, liberando, porque existe uma máxima na organização de que tralha não existe lugar. Então tudo deve ter a sua caixinha, mas tralha, coisas em excessos não existe. Então não tem lugar, não dá para você colocar uma caixinha. E aquela solução que muitas vezes a gente arruma de, vou fazer um outro armário, sim, às vezes é necessário. Vou comprar caixas organizadoras, também é necessário. Mas antes disso tem um passo, até mesmo para harmonização, até mesmo para você criar um ambiente harmonizado. Existe um passo antes de fazer essa organização, de comprar caixas organizadoras. Existe um passo muito profundo que, no meu ver, chama destralhe, tá? É essa palavra que eu vou usar aqui. Então, eu vou te dar 5 dicas aqui para você já começar a pensar em fazer esse processo de destralhe, de detox, que chamamos detox físico. E eu vou falar em termos de casa, mas a gente também pode aprofundar esse tema para um outro vídeo de detox do nosso corpo, detox da nossa vida. Vamos lá, a primeira coisa que você tem que ter é uma intenção. É uma intenção no sentido de intencionar. Tudo que você vai fazer parte primeiro da mente, depois vai para o coração e depois vai para uma ação. Então é essa parte que nós estamos na mente. Então qual a intenção? Eu quero destralhar, eu quero tirar, fazer um detox aí na minha casa. A gente já vai por partes também. Tem um outro movimento aí que é o terceiro item, fica aqui que eu vou te explicar melhor. Mas qual que é a intenção? Porque a minha casa está muito bagunçada, porque eu perco muito tempo procurando as coisas, ou porque o momento de vida exige que eu tenha menos coisas, tempos de organização. Defina aí uma intenção. Então, hoje eu vou essa semana, que também vai ficar no último item aí, no 5º item desse vídeo, eu vou começar a tirar as coisas. Enfim, você tem que arranjar algum motivo, você tem que ter uma intenção muito clara. E junto com essa intenção, eu aconselho a você colocar uma data. Tudo que a gente tem data, parece papo de coaching, né? Mas tudo que você tem data, você faz. Então, dá uma organizada na sua agenda e fala, hoje, sábado, eu vou ter um dia mais livre, eu vou fazer um destralhe. E aproveitando com essa intenção, a minha intenção é trazer cada vez mais vídeos aqui para esse canal, cada vez ajudar você
que está desse lado da tela aí, a ter um ambiente harmonizado, ter uma casa harmonizada e ter uma vida harmonizada, ser um ser harmonizado, se tornar um ser harmonizado. Não significa que é sem problemas, mas é harmonizados. Então, não esqueça de dar um like e curtir esse vídeo. Ah, e compartilha, porque isso ajuda muito as pessoas a conhecerem aqui o meu canal. Vamos lá para a segunda dica. E a segunda dica, a segunda forma, o segundo passo, digamos assim, é você fazer por partes. Isso mesmo, escolha aí um momento, partes que eu digo, vamos dividir, a ideia é dividir a nossa casa, a sua casa, se for o caso de casa, se for escritório, dividir a sua casa, o seu escritório em partes. Eu costumo dividir em cômodos, então a semana da cozinha, a semana, quando eu estou nesse processo de detox, a semana da cozinha, a semana do quarto, a semana do escritório, semana do banheiro, e dentro desses cômodos eu divido em partes, porque às vezes não dá, não é saudável e você fazer esse movimento, esse processo de detox, de destralhe, de uma vez só, não é prazeroso, tá? Se você quiser fazer, tá tudo certo, mas não é prazeroso. Então, esse momento aí de detox, você aconselha você fazer por partes, por cômodos, faça uma organização e escolha um cômodo da semana, escolha uma gaveta por semana, enfim, faça aí um planejamento, mantenha uma organização e siga, foi como eu falei na dica 1, tenha a intenção, mas aí também tenha a data, tenha o momento, tenha o data do calendário mesmo, tá? Para você cumprir. Dê o devido lugar, dê o devido destino para o descarte. Por quê? Porque a gente tem muito essa mania de falar o fora, né? Vou jogar fora. Fora para onde? Você não existe fora. O fora, ele é o nosso quintal, a nossa rua, o nosso bairro, o nosso estado, nosso país. Então não existe fora. Então dê um destino correto. Por exemplo, você tem certas coisas que você pode doar, você pode vender, você pode ajudar, né, uma instituição, você pode fazer reciclagem. Então, no caso de roupas, eu acredito que seja muito difícil você ter que jogar no lixo algo, a menos que, por exemplo, existe um fator externo, um mofo, alguma coisa que realmente detonou, né, deteriorizou muito aquela peça de roupa, então você vai ter que jogar no lixo, que o lixo vai para o aterro, que infelizmente é uma coisa ainda que a gente tem ainda muito a resolver aqui no nosso país, ou enfim, no mundo, mas dê um devido destino para ele. Se for uma coisa doada, tente doar uma coisa que você vai ter, que a pessoa que vai usufruir daquele item de descarte, principalmente roupa, sapatos, acessórios, assim, coisas mais pessoais, tenta dar de uma forma, doar, né, de uma forma saudável, de uma forma bonita, uma forma boa, por exemplo, limpo, dobrado. Se for o caso de sapatos, você junte os pés e passe uma fita ou coloca a gente num saco, identifica com numeração. Se for reciclado, procura aí na sua cidade, se tem aqui em São Paulo, na região de São Paulo, não sei aí em que estado você está me assistindo, ou que país você está me assistindo, mas aqui existem os ecopontos. Então a gente vai nesse próprio lugar e coloca e descarta em containers gigantes, assim, que o estado, a prefeitura dá o destino correto, recicladoras, enfim. Ou até mesmo coleta, aqui em São Paulo também, volto a repetir, tem a coleta seletiva, ou se você mora em prédio, deve ter alguma coleta, então, enfim, cuide para que o destralhe seja, o descarte, né, ele seja de uma forma consciente. Então, ó, falei de reciclagem, de doação, de lixo comum, coleta seletiva. E aí vem um quarto, a partir desse momento, você vai perceber, e é imediato, tá? Não tenta guardar aí. Existem, eu já falei algumas vezes, que oriento aí minhas clientes, que você pode criar uma caixa, assim, separar em caixas, mas isso é um outro vídeo que eu vou explicar exatamente como que deve ser feito o descarte, mas existe a caixinha aí do será que, né?
Então, alguns itens que talvez você não esteja tão disposta a descartar, a desfazer ou a doar, que esteja em bom estado, mas que você deixa nessa caixinha. Então, põe sempre data. Data para organizar, data para você descartar, doar, né? Data para iniciar aí o processo de organização, de destralhe, e data para iniciar o processo de organização, que a gente já vai entrar no quarto passo, no quarto item aí, que é organizar. Se programe também. Então, eu gosto, eu sempre faço ajeito um dia aí o cômodo, a parte do cômodo, né? Vamos fazer tipo em partes, organizando em partes. Já organizo, já destralho, já faço a limpeza, que esse também é um dos itens, mas ele está muito ligado à organização, que é o quarto item, limpeza e organização. Limpe devidamente e organize. Se você não conseguir organizar logo depois da limpeza, logo depois do destralhe, deixa separado e volta logo na sequência e faz uma devida organização. As pessoas gostam muito de comprar itens de organização, né? Caixinhas organizadoras, aquelas coisas que coloca sutiã, eu esqueci o nome, colmeias, cabides. Espera, primeiro você destralha, depois você limpa e depois você organiza. Organizou, viu que realmente não cabe, que tem outras soluções, ou você contrata uma personal organizer, que é maravilhoso, é muito bom o trabalho delas. Elas conseguem ter... Elas não só organizam, arrumam, né? Elas não só arrumam, elas organizam de forma a deixar funcional. E já coloca as coisas organizadas. Mas o quinto passo, e ele está muito ligado com esse quarto passo, permita o vazio. Então, você limpou, você destralhou, tirou, retirou, você limpou, você organizou. Opa! Mas percebeu que o momento assim tá vazio. Então, meu guarda-roupa, minha gaveta, a gaveta de utensílios de cozinha, o armário do banheiro, a gaveta do escritório tá vazio. Mas permita você curtir esse vazio. Tem um nome, uma denominação para o vazio no oriental, no Japão, que ele significa ma. Ma, ele faz parte do vazio, ma mesmo, o vazio, aquela coisa de você deixar respirar. Então, aqui nesse contexto, o vazio, esse ma, ele está relacionado ao espaço, a respirar. Sabe quando você tá com a cabeça muito cheia e se você não faz esse exercício, sugiro que você faça, você tem que dar uma respirada e parece que você esvazia a mente, assim, quando respira ou quando sai do problema, dá uma volta. Esse é a respiração. Quando, por exemplo, eu tentei enquadrar aqui de uma forma possível, eu estava gravando esse vídeo, o início desse vídeo começou lá na minha varanda, mas começou a passar, foi a hora de rota de avião aqui, de barulho de obras aqui perto, e eu vim para o meu quarto. E aí eu tentei enquadrar da melhor forma possível e deixei alguns espaços. Eu poderia estar em uma outra situação, mas eu deixei alguns espaços que é para vocês conseguirem me ver, né? E isso é deixar o seu armário, o seu guarda-roupa, a sua gaveta limpa, sem muitas coisas, você conseguir enxergar. E esse é o principal motivo do destralhe. Eu comecei falando, se você tá cansada, se você se sente cansada, passa horas procurando uma chave que tem que sair, um acessório para completar o seu look e você continua tá sobrecarregada, então libera, deixa esse vazio entrar na sua vida. Por quê? Porque esse vazio ele vai liberar espaço para o novo. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, isso é física. E isso também se enquadra aqui nessa questão de destralhe. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se você tem várias roupas, muitas coisas, muitos apetrechos, ele não vai ocupar o mesmo lugar e vai ocupando cada vez mais e aquilo vai inchando, vai sobrecarregando aí a sua mente, vai sobrecarregando a sua vida.
os seus excessos, as nossas bagagens, e isso reflete, você fala, mas Cris, mas você está falando de destralhar a sua casa. Sim, mas nós habitamos a nossa casa, temos moradores, a gente frequenta o ambiente. Não estou falando para você viver num lugar onde não tem um quadro, num armário, e se você quiser também, tá tudo certo. Só que existem uns momentos aí, uma composição que você deve deixar livre, deixar limpo, deixar arejado. Sabe quando você abre a casa aqui, e isso é uma coisa, um item muito importante, abrir a casa, deixar o ar circular, o ar se movimentar, e é isso que você deve fazer aí na sua casa. Então, se você gostou assim desse item, desse passo a passo, eu vou sugerir que você, no link aqui da descrição desse vídeo, eu deixei um linkzinho para você entrar num grupo que eu estou programando agora para maio, nós estamos em abril, para maio, 21 dias de destralhe. É um programa que eu vou fazer, eu só estou esperando aí a confirmação de algumas datas que vai conciliar justamente, quero ver se eu faço esse movimento de inverno, 21 dias de destralhe. Vai ser um acompanhamento meu, um desafio de 21 dias com você. Então, eu vou deixar o link, você entra um grupo lá, vou fazer um grupinho no WhatsApp, que é para agilizar a comunicação. Você entra nesse grupo, se você estiver assistindo esse vídeo, quiser compartilhar esse link, compartilhar esse vídeo com quem que você acredita que precisa saber desse assunto. E também, se gostou desse vídeo, me incentiva a fazer mais vídeos como esse, a alimentar mais o canal. E assim, estou indo de passo em passo, estou indo de momento em momento, trazendo conteúdos aqui para você, ajustando a minha comunicação, ajustando os meus cenários, para que de uma forma bem legal, uma forma humana, uma forma próxima, você e eu consigamos ter aí os nossos lares, as nossas casas, as nossas vidas harmonizadas. Gratidão e eu te espero no próximo vídeo. Abraços, tchau!